Sinta-se à vontade entre nós. Muitas mudanças, né? Acontecem. Muitas mudanças. Parabéns, você é crente. O Ceará deixou o Ceará jogando, Fortaleza. E veio para a igreja, meu Deus, que avivamento. O Corinthians também estava jogando. Meu Deus. Teve gente que hoje fez uma permuta, né? Eu vou para o culto de manhã, de noite eu não vou não, porque tem jogo hoje. Eu digo, Jesus, tem misericórdia de nós. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu quero falar com vocês hoje sobre a perdição dos irmãos. Naturalmente eu estou falando do filho pródigo e do irmão mais velho, parábola de Lucas capítulo 15. E para nós entendermos, eu quero que a gente leia junto Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós vamos ler um monte de coisa hoje. Está com o coração pronto para a palavra de Deus? Deixa que o seu coração seja uma terra fértil. E acolha com mansidão a palavra que o Senhor vai liberar para você. Existe uma coisa curiosa quando a palavra de Deus está sendo exposta, quando a palavra de Deus está sendo pregada. Você tem 100 e tantas pessoas no mesmo lugar e o Senhor se comunica com todos os seus filhos de modo diferente. Você ouve uma palavra e para você tem um significado e o outro ouviu a mesma palavra e acionou uma outra área de sua vida. Deus, de um modo sobrenatural, Ele alcança os seus filhos de modo muito particular. Tem muita gente que fica com raiva quando vem para a igreja. Tem uns que nem voltam mais porque acha que o pastor estava falando da vida dele. E fazer o quê, né? Fica na paz. Tem uns que são tão soberbos e dizem: o culto não foi do jeito que eu queria, eu não volto mais, né? Não volto mais porque vocês são chatos, vocês ficam fazendo apelo, eu detesto aqueles apelos que vocês fazem. Né? E a gente escuta dessas coisas, as pessoas falam, né? E algumas delas guardam mágoas durante um monte de tempo e ressentimento da gente. Eu digo, eu pensava que a gente estava tudo bem, mas a pessoa estava chateada porque você fez apelo, e quando você faz o apelo, você diz: se você não se converter, se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu. Eu já sou de Jesus, eu já tenho minha religião. E aí fica chateado porque acha que a gente está agredindo a fé da pessoa. E aí, em contrapartida, tem um outro grupo que fica chateado porque diz: eu queria que você tivesse feito apelo e você não fez. Droga. Então fica difícil agradar todo mundo, né? Um quer que tenha apelo, o outro não quer que tenha apelo. O outro diz: se você tivesse insistido um pouquinho mais, eu tinha ido. E o outro diz: se você tivesse insistido, eu tinha saído. Sabe o que acontece, irmãos? É que nós deixamos de ser uma igreja que cultua a Deus para ser uma igreja comercial. Nós vamos para uma igreja na intenção de que a igreja nos atenda em todos os nossos caprichos mimados. Eu quero uma igreja que me acolha, uma igreja que seja gentleman, uma igreja que seja o luxo, uma igreja que, meu Deus do céu, me tratem... O problema é que para Deus tratar orgulho vem com porrada. Aí eu não sei como é que Deus vai tratar orgulho com seda. Não sei como é que se trata orgulho desse modo. A Bíblia diz que a vara é que afasta a loucura da criança. E ocorre muitas vezes que a gente cresce, mas não amadurece. Então continua criança. E então o que é que tira loucura de criança? Vara. Chibata, pancada, coisa ruim. Confrontação. Não é com... Então assim... Enfim, tem pessoas que têm essa mentalidade de que a igreja não se adequa em muitas circunstâncias que seria agradável para ela. Pois bem, nessa noite eu vou lhe falar sobre a perdição dos irmãos, né? Existem dois tipos de irmãos perdidos. Existe o irmão que é o pródigo e existe o irmão que é o que fica em casa, é o que não é pródigo. Vamos ler então Lucas capítulo 15. Você está disposto a ler esse texto? Ora, versículo 1.
Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem é que chegava para ouvir Jesus? Fale comigo. Publicanos e pecadores. Versículo 2: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Falando acerca de Jesus. Jesus está recebendo pecadores e está comendo com eles. Então Jesus lhes propôs uma parábola. Para você acompanhar o raciocínio aqui, eu quero que você veja os dois grupos que estão postos aqui. De um lado estão os escribas e os fariseus, e de outro lado estão os publicanos e pecadores. Quem eram os fariseus e os escribas? Os escribas eram os doutores da lei, eram os teólogos da época, eram os cabeções da época, eram os caras monstro, eram os caras top, eram os caras... Baixa um pouquinho, filho, para tirar o eco. Então, de um lado estavam os escribas e os fariseus, que eram os religiosos dessa época. E de outro lado estavam os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? Eram a pior classe de gente que existia nessa época, pelo menos considerado pelos judeus. Eram os publicanos e pecadores. Então, classe de gente desclassificada. E quem é que estava do lado de cá? Os fariseus e os escribas. Esses daqui era a nata da sociedade. Era tudo de bom que havia na sociedade, estava desse grupo, e o que não prestava estava do outro. E Jesus estava comendo e andando com essa nata que não prestava, com esse pessoal que não era muito bom. Publicanos e pecadores eram consideradas as piores classes que existiam. Os publicanos, eles eram parceiros de Roma para cobrar imposto dos judeus. Então os judeus odiavam eles por duas razões. Primeiro, porque eles cobravam imposto, e cobravam imposto para Roma. E eles cobravam além daquilo que era combinado com Roma. Porque Roma dizia tipo o seguinte: eu quero tanto. Se você conseguir tanto, tá show, nós estamos limpos. Só que eles cobravam outro tanto, e o que sobrava era deles, os cobradores de impostos. E obviamente eles não queriam saber quem era viúva, não queriam saber quem era órfão, não queria saber quem é que estava necessitado, não queria saber quem é que tinha dinheiro amanhã para comprar o pão, não queria saber nada disso. Eu quero imposto, me dê imposto, acabou a conversa. Eu acho que, a grosso modo, seria como se fosse hoje os agiotas, os que fazem agiotagem, né? Emprestam dinheiro a juros altíssimos e não pagam. Não, veja o que acontece a você ou a sua família se você não pagar. Aliás, é de propósito, pelo amor de Deus, nunca peça dinheiro ao agiota. Vamos fazer um voto, levanta a mão. Eu nunca mais, jamais, juro solentemente, não pedirei emprestado. Tem um monte que está pedindo, ó, tá vendo? Tem um monte que está pedindo dinheiro emprestado a agiota. Você se converta, cabra. Heil Hitler. Se você não tem dinheiro, peça a quem tem. Não é a mim. Peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto. Não vai te cobrar juros abusivos. Existe uma parte que nós precisamos aprender a andar em fé, amados. Vocês estão comigo? Nós queremos que Deus abra portas, mas nós, quando estamos em situações difíceis, não abrimos um canal para depender de Deus. Nós vamos para o agiota. E aí você se ferra. Ok? Se você está precisando de dinheiro, fale com quem tem. O Senhor Jesus falou assim, que vocês andam aflitos e ansiosos. Aí ele disse: eu não devia andar. Jesus falou. Ele disse: por quê? Porque vocês têm pai. Simples assim. Vocês têm pai. Se vocês não tivessem pai, tudo bem, tá certo, bacana, mas vocês têm pai. Quem vive desse jeito, ele fala, são os ímpios, são os outros, não vocês. Vós tendes pai. Porque não tendes fé, homem de pouca fé. Foi o que ele falou. Então existem partes na vida que a gente quer que coisas aconteçam, circunstâncias difíceis chegaram, a oportunidade exata de nós crescermos em fé, e a gente vai afundar pedindo dinheiro a agiota. Não faça isso. Nem faça empréstimo. Irmão, esse não é o sentido da palavra. Eu vou já voltar. Não faça empréstimo. Quem é aposentado aqui?
Aleluia. Somos todos crianças, ninguém se aposentou aqui. Deus é bom. Uma igreja de crianças aqui. Mas você deve ter pai, deve ter avô. Não deixe que eles façam empréstimo. Está faltando dinheiro? Creia. Está faltando dinheiro? Ore. Está faltando dinheiro? Fale com Deus a respeito. Apresente a Ele as suas necessidades. Viva à vista. Vocês estão comigo? Viva à vista. Não viva atolado. Não viva pegando dinheiro hoje. Você compreende? Pegando dinheiro hoje, pegando dinheiro de amanhã para gastar hoje. Não faça isso. Viva à vista. Se eu tenho 10 reais, é com 10 reais que eu vou viver. Se eu tenho 100, é com 100 que eu vou viver. Se eu tenho 1.000, é com 1.000 que eu vou viver. Amém? E quando tiver faltando só 1 centavo para você morrer e matar seu filho, aí você diga, Deus, estou precisando de um profeta Elias aqui. Amém? Então, viva à vista. Não vá se enforcar fazendo empréstimos. Só existe um momento, uma circunstância que faz sentido você pedir empréstimo. Quando é? Quando você vai usar para ganhar mais dinheiro. Aí faz sentido. Se você vai pedir empréstimo para gastar, esquece. Isso é roubada, é furada. Você compreende? Então, se você vai pegar 300 reais para transformar ele em 1.000, pegue já. Pegue já, porque de 300 vai pular para 1.000. Agora, se você vai pegar 300 para gastar hoje, para pagar amanhã, esquece. Isso é roubada. Isso é coisa de gente que precisa aprender algumas coisas. Vocês estão comigo? Então, não peça dinheiro a agiota e nem não peça empréstimo para os aposentados ou você que tem consignado. Se ligue nisso aí. Ande à vista. Ande à vista. Amém? Se possível, compre tudo à vista. Não gostaram não, né? Tudo bem. Isso pode te livrar de muita dor de cabeça. Gente, eu esqueci de marcar o tempo. Foi mal. Olhe bem. Então, uma situação aqui, nós tínhamos publicanos, tínhamos pecadores e tínhamos os fariseus. Publicanos e pecadores, pior classe de pecador que existe. Os publicanos porque cobravam imposto e cobravam mais do que o que devia para embolsar o restante. Então os judeus odiavam esse pessoal. E quem eram os pecadores? Os demais. Então para você ter noção como o publicano era tão desgraçado, era uma classe tão odiada que eles disseram pecadores e publicanos. São duas classes, são tão ruins, mas a gente dividiu, que é para ficar bem claro quem é um e quem é o outro. E do outro lado tinha os fariseus e os escribas, que eram, vamos dizer assim, os defensores daquilo que era direito, daquilo que era reto, daquilo que era justo, daquilo que era religioso, daquilo que era de Deus. E essa galerinha estava indignada com Jesus, porque Jesus estava andando com quem não prestava. Por causa disso, Jesus começou então a contar algumas parábolas, e agora que ele começa. Versículo 3. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida até que a encontrem, e achando-a põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos, vizinhos, e lhes diz, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos, assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, acompanha o raciocínio que Jesus está falando. Eles estão se queixando porque Jesus está comendo publicano e pecadores. Então Jesus fala, quem é de vocês que tendo uma ovelhinha que se perdeu, não deixa as 99 guardadas e vai buscar a que se perdeu? Algum de vocês? Algum de vocês? Algum de vocês? Quem de vocês? Aí eles disseram, claro que a gente faz assim, a gente não é besta. As ovelhas são o nosso investimento, né? A gente passa sol, passa chuva para criar nossas ovelhinhas. E se uma se perder, a gente não vai atrás? Não, se não vai. Claro que vai. Aí Jesus fala, o que você acha que eu estou fazendo aqui? Protegendo o patrimônio do papai. Oxe, vim buscar. Ela se perdeu, eu vim buscar. Por que você acha que eu sou diferente de você, homem? Aí ele foi e contou outra parábola. Qual é a mulher que tendo 2 dracmas, 2 moedas, perdendo uma, agora já não é mais 100. Agora é 2. Né?
Qual é a mulher que tendo, aliás, 10 dracmas, perdão, 10 dracmas perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a, reúne as amigas, vizinhas, dizendo, alegrai-vos. O que eu acho bacana aqui é que o tempo todo Jesus está falando sobre festa no céu. Festa no céu, alegrai-vos, houve festa no céu. Todas as vezes que uma moedinha cai no cofre, ele, festa no céu, festa no céu. E qual é a moeda que cai no cofre? Diz, uma alminha que se converteu. Ele disse, aquilo é moeda tilintando no cofre do céu. Não é? Então ele disse assim, todas as vezes que uma moedinha, ou que um pecador se arrepende, se converte do seu caminho, ele disse, há uma festa, há um júbilo que acontece no céu. Sempre está colocando isso. Alegrai-vos comigo, disse Jesus, porque eu achei a dracma que havia se perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Versículo 11, que é onde eu quero chegar. Ele conta agora a terceira parábola, que é a parábola dos 2 irmãos. Primeira parábola das 100 ovelhas, segunda parábola das 10 moedinhas, que se perdeu uma, e agora ele fala de um fazendeiro que tinha 2 filhos. E o que ele vai mostrar para nós nessa parábola é que os 2 filhos do fazendeiro estão perdidos também. Não está perdido apenas um, está perdido os 2. Durante toda a nossa vida a gente leu que quem se perdeu foi o filho pródigo, mas a gente vai ver que não, são os 2 que estão perdidos. Tanto o filho pródigo está perdido, como o filho que esteve em casa também está perdido. Disse-lhe mais, versículo 11, um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que tinha, partiu para um país distante. Ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e esse homem mandou ele para os campos apacentar porcos. E o filho mais moço desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, esse menino, e foi ter com seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos seus pés. Trazei também um bezerro cevado, matai-o e comamos, e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25 agora vai falar sobre o irmão mais velho. Mas preste atenção essa primeira parte da história, porque ele descreve o primeiro filho. Jesus está falando sobre quê? Sobre perdições, pessoas perdidas, humanidade perdida. Nessa parábola, ele falou primeiro do filho pródigo. Pródigo é aquele que estraga, é aquele que gasta, é gastador, é desperdiçador de riquezas, de patrimônio. É o pródigo. E esse pródigo aqui, você viu que ele disse para o pai que queria ir embora, não queria mais ficar em casa e queria a parte da herança. O pai lhe deu, ele foi. E foi viver com prostitutas, e enfim. E viveu dissolutamente como bem achou que deveria viver. Chegou um tempo que a fome chegou. E me parece que esse é um destino certo para quem escolhe esse rumo da vida. Uma hora a fome chegou, uma hora a realidade que ele plantou chegou. Uma hora o estilo de vida que ele escolheu cobrou a conta. Porque se tem uma lei fiel no universo é essa, quem planta colhe. Do jeito que planta você não tem como colher diferente daquilo que semeou. Existe um texto no livro, na epístola de Pedro, que ele diz assim, se tendes por pai aquele que julga todos, sem acepção de pessoa, segundo as suas obras, então ele diz, vivei com temor e tremor.
Veja o que ele está dizendo. Se tendes por pai aquele que julga retamente todas as coisas e todas as pessoas segundo suas obras. Ele disse, então viva no presente século de modo com temor no coração. Não é? Porque ele está dizendo que Deus julgará cada um segundo as suas obras. Então, o que aconteceu com esse jovem é que ele escolheu um caminho a seguir, queria viver distante do pai, como bem entendeu, e uma hora a fome chegou, a escassez chegou, a necessidade chegou, e não havia quem o ajudasse. Então, a única coisa que ele conseguiu foi um emprego para cuidar de porcos. Nós estamos falando de alguém que era príncipe, então você imagine que a queda foi grande, correto? Alguém que vivia como príncipe em uma fazenda, herdeiro quase único do pai, só tinha 2 filhos, e agora ele estava cuidando de porcos e, pior ainda, desejando comer a comida dos porcos, porque sua fome era grande, sua necessidade era grande. Então esse foi o estado do cidadão mais jovem. Agora algo interessante aconteceu com ele, diz que ele caiu em si e se lembrou de quem ele era. E a partir daqui, ele disse, eu preciso agora reconstruir meu caminho de volta. Vocês lembram? Nós ministramos sobre isso no domingo passado. Como que eu faço para achar o meu caminho de volta? Porque assim, nós estamos na vida, podemos nos perder? Podemos. Podemos nos perder. Agora, todos nós devíamos torcer por chegar o dia em que nós caímos em si. Porque há pessoas que vivem dissolutamente toda a sua vida, toda a sua história, escolhem seus caminhos, mas nunca, nunca, nunca caem em si. Nunca. Então, no meu entendimento, cair em si é o maior milagre que pode acontecer a um ser humano. Quando o filho pródigo escolhe seu caminho, ele não ouve conselho de ninguém. Ele está decidido a ser quem ele é e fazer o que ele decidiu fazer. Não há quem o impeça, pai não impede, amigo não impede, igreja não impede, ninguém impede. Ele decidiu, é a minha vida, é o que eu quero, acabou, ninguém tem nada a ver. Ele decide ir embora. Mas felizes são aqueles que, na perdição da vida, um dia ele cai em si. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. E deixa eu lhe dizer uma coisa, desculpe eu falar que é a figura do diabo, mas assim, o pessoal fala, a igreja fala muito no diabo, porque o seu arco inimigo é o diabo, gente. Né? Desculpa, eu poderia usar o preto velho, poderia usar o capiroto, poderia usar o da concorrência, poderia usar o do outro setor, mas não importa, o cara é o mesmo, só muda o nome. Então o que acontece? Existe uma luta espiritual no sentido de que você nunca caia em si. A Bíblia fala que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não se arrependam, para que eles não caiam em si, para que eles não se vejam, para que eles não se enxerguem, para que eles não caiam a escama dos seus olhos para enxergar com clareza. Você compreende? Então esse foi o grande milagre que aconteceu com esse jovem. Ele caiu em si e disse, vou voltar para a casa do meu pai. Então ele ensaia um discurso dizendo, pai, pequei contra os céus perante ti, volta para casa. E quando chega em casa ele é recebido por seu pai. Agora vem o segundo filho, versículo 25. Ora, o mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, porque o pai mandou chamar a banda TGF, né? Para cantar essa música, deixa queimar, deixa queimar. Isso se referindo ao boi que estava assando lá, deixa queimar, deixa queimar. Porque o pai havia reservado um boi gordo, né? Para comer no retorno do seu filho. E a banda TGF estava lá, deixa queimar e fluindo, esperando a hora que aquele churrasco saía, festejando a volta do filho pródigo, do filho que havia se perdido, mas foi achado, da dracma que se perdeu, mas foi encontrada, porque se acendeu uma lâmpada, da ovelha que se desperdiçou, mas o pastor foi atrás, pegou e trouxe de volta ao seu aprisco. E agora não era mais uma moeda, não era mais uma ovelha, era o filho que estava perdido.
Então, quando o filho mais velho chegou do campo, estava trabalhando, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele ficou com raiva, e não queria entrar dentro de casa. Saiu então o pai, e insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tanto tempo te sirvo. Agora ele disse: agora eu vou virar a mesa, agora eu vou falar as verdades. O irmão mais velho disse: agora o senhor vai ouvir as coisas que eu nunca falei com o senhor, que eu guardei minha vida toda. Olhe, veja bem, meu senhor, meu pai. Eu tenho servido o Senhor, nunca transgredi seus mandamentos, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, esse desgraçado aí, que gastou todo o nosso dinheiro, que viveu como ele bem quis, desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, o senhor pega, mata o melhor bezerro que nós temos em casa. Eu tenho algumas queixas para fazer com o senhor. Replicou-lhe o pai: filho, sempre tu estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. Aqui se encerra a história. Amém? Então nós estamos falando sobre a perdição desses dois irmãos. A perdição dos dois irmãos tem uma causa comum, tem uma fonte comum. E qual era a causa da perdição dos irmãos? Nenhum dos dois conhecia o pai. O fato da perdição desses dois irmãos era porque eles não conheciam o pai. Para o irmão mais velho, a qualidade do conhecimento que ele tinha do pai o mantinha em casa. Mas ele se mantinha em casa com o coração queixoso, com o coração raivoso, infeliz, insatisfeito. Se ele bem pudesse e tivesse coragem, ele fazia tudo diferente. Mas ele tem medo. Para o pródigo, o conhecimento que ele tinha do pai era tão frágil que, diante das inquietações da vida, ele resolveu partir. Então o irmão mais velho ficou em casa, mas ficou em casa como que constrangido, obrigado, ameaçado, por algum tipo de constrangimento, não por uma deliberação do coração, por uma decisão voluntária do coração. E o filho mais pródigo, ele tinha algum conhecimento do pai, mas apesar de conhecer o pai, ele resolveu viver dissolutamente. Então a crise do conhecimento, a crise da perdição desses dois irmãos é porque eles não conheciam o pai. Quem é o pródigo dessa parábola? O pródigo dessa parábola se trata de uma pessoa que está insatisfeita com a vida. Se trata de uma pessoa que está em crise. De uma pessoa que decide virar a mesa e jogar tudo para o ar. E dizer: esta é a minha hora. A perdição do pródigo é caracterizada, é marcada por um individualismo crônico, por um aumento do eu. O filho pródigo não queria saber do pai, não queria saber do irmão, não queria saber de escrúpulo, ele queria saber que a vida era dele, e essa era a sua hora, e ele queria realizar o que estava no seu coração e que se exploda o resto. A perdição do pródigo é marcada por uma absoluta fome de satisfação pessoal, a despeito de todo o resto. Uma outra característica da vida do pródigo é que ele queria o distanciamento do pai. E isso é óbvio. Quando nós queremos fazer o que queremos, e nós sabemos que as amarras que temos na vida não vão concordar com o que vamos fazer, o que é que a gente quer? Distanciamento. A gente não quer ninguém se intrometendo na nossa vida, nem na nossa história, nem nas minhas escolhas, nem nas minhas decisões. Está correto assim? Então não foi diferente com o pródigo. A primeira característica dele era que ele tinha um individualismo exacerbado, o eu dele era desse tamanho, tudo o que ele queria ele se satisfazer.
E a segunda coisa que ele queria ficar distante do pai, ficar distante do irmão, ficar distante de todos e de qualquer que pudesse atrapalhar os seus planos. Veja que ele está construindo o seu futuro. Tá ok? Estava construindo o seu futuro. Então ele escolhe viver uma terra o quão mais distante fosse. Ele queria ficar distante da vista de qualquer pessoa que pudesse oferecer impedimento às suas escolhas. Ok? Essa é a situação do irmão mais novo. E talvez essa seja a descrição da grande maioria de todos nós. Temos insatisfações na vida, queremos virar a mesa, queremos tomar as nossas escolhas, o rumo da nossa vida, e a gente quer distanciamento. A gente quer, nos deixe em paz, não se intrometa comigo, eu quero ficar distante do pai. Quem é o segundo irmão, o irmão mais velho? Esse irmão mais velho é aquela pessoa certinha. É aquela pessoa trabalhadora, é aquela pessoa comprometida, que nunca deu trabalho a ninguém, nunca se desviou, nunca traiu o pai, é motivo de orgulho de todos, é um exemplo a ser seguido. Esse é o irmão mais velho. Porém, esse irmão mais velho, ele tem algumas características. Primeira dela, o irmão mais velho desconhece festa na sua própria vida. É um irmão que não sabe o que é desfrutar de alegria, de prazer. Ele é uma gente que não festeja e que não consegue se alegrar com a festa do outro. Não consegue ser feliz e tem raiva de quem é. Isola-se porque ninguém está à altura da excelência dele. Ele é muito bom. Ele é muito justo, ele é muito reto, ele é muito correto. Nem todos têm a sua excelência doutrinária. Para ele tudo é pecado, o seu dedo está pronto e apontando para tudo e para todos. Então veja que coisa horrível. Esse é o segundo irmão. Certo, bom, correto, justo, aplicado, perfeito. Mas ao mesmo tempo é um cara que desconhece a alegria da vida, que desconhece o prazer das pequenas alegrias, que desconhece o prazer de festa e tem raiva quando alguém festeja, tem raiva quando alguém fica alegre, tem raiva quando alguém prospera. Ele não está feliz. E ele acha que está bom. E Jesus está tentando mostrar, criatura, presta atenção, os dois estão perdidos. A diferença é que um está perdido dentro da casa do pai e o outro está perdido lá fora. Os dois estão perdidos. E o que é que caracteriza a perdição? Não conhecer o pai. Não é o fato de você estar na igreja, não é o fato de você estar no mundo, é o fato de você não conhecer o pai. Estava contando hoje de manhã que nós fomos fazer uma visita e a minha cunhada linguaruda quase que estraga tudo, né? A minha cunhada lá no calor das emoções, ela disse, nenhum católico vai para o céu. Eu sei porque sei que ela ia completar a frase. Mas o pessoal que estava lá não esperaram, não. Eles já foram, para mim não dá mais não, já vou me embora. E a gente estava fazendo uma visita para alguém que estava doente. Aí vocês imaginem quão excelente nós estávamos sendo, viu? Porque em vez de nós ressuscitar um morto, a gente estava matando mais um, né? Então, a situação estava ficando difícil. Eu sei porque sei que a frase da minha irmã ia ser o seguinte, o catolicismo não salva, a minha igreja também não salva, a igreja do vizinho também não salva. Se você não conhecer a Deus como seu pai, você está ferrado. Eu sei que ela ia dizer isso, porque é isso que nós pregamos aqui. 1500 vezes eu já disse isso para vocês. Tem tanta gente ainda hoje brigando pela plaquinha da sua igreja. E elas não entendem que o que torna uma pessoa perdida é o fato dela não conhecer o Pai. E quem é o Pai? É Deus. Como é que eu faço para conhecer Deus? Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém conhece o Pai se não for através de mim. Não é possível.
Então, assim, as pessoas podem ter suas religiões? Podem. Mas, queridos, o que é buscar uma religião? É você buscar saciar uma sede do seu espírito, uma sede da sua alma. Você tem uma necessidade espiritual e você quer sanar aquilo. E o que você faz? Você busca uma religião. Pergunta, aquela religião é a certa? Aí você vai dizer aquela frase que todo mundo diz: todo caminho leva a Deus. Isso é uma desgraça, esse pensamento. Porque se você for para Fortaleza, você vai para Fortaleza. Não são todos os caminhos que levam a Fortaleza. Fortaleza tem um rumo, tem um destino. Se você pegar um caminho Canidé, você vai chegar em Canidé, não é em Fortaleza. Então, isso a gente não quer aceitar, mas deixa eu te contar, só existe um caminho. Não existe outro. Aí as pessoas dizem assim: pastor, porque assim, toda religião é boa. Eu posso concordar com isso, desde que aquela religião faça o bem às pessoas. Se uma religião faz bem às pessoas, ensina a mulher a viver bem com seu marido, ensina o pai a viver bem com seu filho, ensina o filho a viver bem com seu pai, ensina o ser humano a ser honesto, essa religião é boa? É, no âmbito natural. Mas no que se refere à eternidade, queridos, você vai precisar do sangue do único cordeiro capaz de salvar os homens, chamado Jesus. Então uma coisa é eu buscar uma religião humanista, e o mundo está cheio. E as pessoas entendem que isso é suficiente. E não é. Isso é bom na terra. Mas quando você estiver diante de Deus, quando você estiver diante da eternidade, quando você estiver diante do trono branco, Buda não vai te ajudar. Maomé não vai te ajudar. As filosofias orientais não vão te ajudar. As milhares e centenas de milhares de religiões que existem não vão poder te ajudar. Só existe um, chamado Jesus. Então eu faço um apelo na igreja. Aí você diz: pastor, você quer dizer que só a sua religião é certa? Eu quero te dizer que o único certo é Jesus. O caminho chamado Jesus. Escolha a religião que você quiser. Ela pode realizar os seus desejos humanos aqui, mas para te representar no céu, só Jesus. Só Ele morreu, só Ele ressuscitou. Só Ele tem sangue de Deus. Não tem outro. Ele nasceu de uma virgem, que não teve relação com o homem, foi gerado pelo Espírito. Pastor, como é que a gente sabe que isso é verdade? Será que Maria não foi lá e escondido? Ele ressuscitou. Quem mais na história você conhece que ressuscitou? Aí você diz: pastor, mas quem prova isso? 500 testemunhas. Tá bom para você? 500 testemunhas. Ele foi morto à vista de muitos. Ele foi furado à vista de muitos. Ele foi espancado e crucificado à vista de muitos. E no terceiro dia, ele ressuscitou e comeu com seus discípulos e apareceu aos seus discípulos. E quando foi o dia dele subir ao céu, ele foi para um monte, à vista de muitas testemunhas, os céus se abriram, o anjo desceu, não era uma nem duas, não era um fanático nem dois fanáticos, eram 500 pessoas vendo a olho nu o que estava acontecendo. E por causa da ressurreição de Jesus, todos os apóstolos morreram por causa dessa palavra, por causa dessa pregação. Eles afirmaram: nós somos testemunha destas coisas. Nossos olhos viram, nossas mãos tocaram acerca de Jesus, que morreu e ressuscitou. Nós somos testemunha destas coisas. Por causa dessas verdades, eles morreram sustentando até o fim. Então escute, podemos escolher a religião que queremos? Podemos. A religião pode ser boa no âmbito humano? Pode ser boa no âmbito humano. Mas no que se refere a representar a tua eternidade, só Jesus é o único caminho. Você pode concordar comigo ou discordar. E eu acho bom que você discorde. Agora eu vou dizer uma coisa: você é responsável pelo conhecimento que você tem. Você está me ouvindo? Você é responsável pelo seu conhecimento.
Você não precisa concordar comigo, eu acho até bom que não concorde, porque significa dizer que você vai pesquisar e ir atrás de saciar suas dúvidas. Mas você é responsável pelo seu conhecimento, é responsável pelas conclusões que você vai ter. Então veja, irmãos. Primeiro problema do irmão mais velho. Ele era um cara que não conhecia festa na vida. Era um cara certo, era um cara correto, era um cara justo, um cara honesto, um cara bacana, exemplo de todos. Mas era um cara que não festejava. Era um cara que não tinha alegria na própria vida e nem se alegrava com a alegria do outro. A segunda característica dele, ele era um cara apontador. Bom para apontar os defeitos do outro. Qual era a terceira característica desse cidadão? Característica é que faltava a ele relacionamento com seu pai. Presta atenção nisso. Um cara que não tinha festa na vida, que vivia para apontar os outros e não tinha relacionamento com seu pai. Esse irmão mais velho, ele conhecia cada cabrito da fazenda, mas não conhecia o seu pai. O pródigo estava distante do pai, mas apesar disso, ele conseguiu discernir o seu pai como pai. E conseguiu acreditar na bondade, generosidade e perdão do pai. O filho pródigo estava distante do pai, mas conseguiu discernir o pai como pai e disse: eu vou voltar para casa e meu pai vai me receber, nem que seja como empregado. Já o filho mais velho, apesar de nunca ter se distanciado do pai, viveu tão longe quanto o filho mais novo. E pior, ele não conseguiu sequer acreditar na generosidade do seu pai. Para o filho mais velho, seu pai era um pai severo, meticuloso. Para esse pai, para esse irmão mais velho, seu pai era aquele que contava os cabritos no final da tarde, para saber se não estava faltando nenhum, para saber se aquele filho não estava ali roubando, metendo a mão nos seus bens. Era assim que ele fazia. Para o irmão mais velho, o pai dele era assim, ele era um pai meticuloso. Tipo aquele que conta o Danone na geladeira. Comprou 10 Danone e toda tarde ele vai lá e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem pegou meu Danone? Comprou um refrigerante, ele olhou que está mais ou menos no meio. Quando chega no final do dia, diz: quem foi que andou bebendo meu refrigerante? Então, para esse irmão mais velho, ele não conhecia seu pai. Ele achava que o seu pai era desse tipo. Todos os dias, o filho passava o dia trabalhando no sol escaldante, chegava no final do dia, o pai ia lá checar se os cordeirinhos estavam todos. Peraí, eu tinha 100. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Ah, pegou não, tudo bem, vamos dormir. No dia seguinte, o filho saía para trabalhar, no final do dia, o pai voltava de novo e contava: cadê os cabritinhos? Se você pegou. Então, quando foi no dia que o pai recebeu o filho pródigo de volta, o filho mais velho disse: pois é agora que nós vamos prestar conta. Porque o Senhor nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos. Esse filho, ele serve ao pai de maneira muda. Ele não fala com seu pai, não abre o seu coração com seu pai, não chora diante do seu pai e nem confessa seus desejos para o seu pai. Para o mais velho, o seu pai não passa de alguém que quer ser servido. E o filho se enxerga como sendo um escravo e não como sendo filho. Então preste atenção, porque esse é um tipo de relação muito parecido que acontece também dentro de nossas casas. Eu acredito que um dos maiores problemas dos pais são filhos mudos. São filhos que se relacionam, mas não são capazes de abrir seu coração com os seus pais. São mudos. Fazem julgamentos acerca dos seus pais, mas eles não conseguem falar disso com os seus próprios pais e guardam mágoas e ressentimentos para o longo da vida. Passam os seus sofrimentos e os seus traumas sozinhos, solitários, angustiantes, mas não compartilham de suas dores, não compartilham do seu sofrimento, não compartilham dos seus sonhos, não compartilham dos seus desejos. E tudo o que eles conseguem fazer é fazer um mau juízo dos pais.
Nesse caso aqui, nós temos o caso clássico de dois filhos que têm um pai e um julga que o outro é o predileto dentro de casa. Não sei se isso acontece na casa de vocês. Eu imagino que não. Isso deve ser problema só de alguma família, assim, o prediletinho da mamãe. Isso não existe na casa de vocês, né? O prediletinho do papai, não é? Pois bem, nesse caso aqui, esses dois indivíduos eram filhos de Deus. Esse fazendeiro é uma figura de Deus. E ele só tinha dois filhos, e um dos filhos estava dizendo: o senhor gosta mais do pródigo do que de mim. Então, que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus como Pai? Nós temos sido aquele que está cheio de inquietações, cheios de aflições, de crises, e a gente quer jogar tudo para o ar, e a gente está torcendo que os nossos pais morram, para que eu seja aquilo que eu sempre quis ser. Talvez essa seja a oração secreta de muitos filhos, dizendo: o meu pai não deixa eu ser feliz, minha mãe não deixa eu ser feliz, minha mãe não deixa eu fazer o que eu quero. Então a oração secreta do coração é que Deus te exploda, que Deus te mate, que haja uma tragédia, que a senhora vá logo embora. Porque eu quero fazer tudo o que eu quero fazer, e a senhora é o empecilho. E de repente essa seja uma oração também, talvez para o pastor. Diz: mãe, é o seguinte, aquele pastor é uma desgraça, o senhor não tem noção. Eu quero tanto pegar uma meninazinha na igreja, mas ele não deixa, porque todas as pregações ele está falando dessas coisas. E aí eu chego junto, a menina não deixa. Deus exploda ele, para que eu seja o que eu sempre quis ser. Essa era a oração do filho pródigo. Ele disse: eu quero que o Senhor morra, me dê logo minha herança, porque eu quero viver distante, eu quero fazer o que eu quero. Quero viver do jeito que eu quero. Então nós temos aqui duas classes de gente. Uma classe de gente que está em crise, está inquieto e diz: eu quero ir embora, eu quero explodir tudo, eu quero arrebentar tudo, eu quero viver minha vida. E vai. E se arrebenta, e vira, e chora, e mexe, e dramatiza, e realmente experimenta as dores e as angústias da vida. Mas esse cara chega num ponto que ele cai em si. Em contrapartida, nós temos o outro, que viveu as suas crises, os seus desejos de cair no mundo e ser um rocking doideira, que ser um guitarrista maluco, de ser Deus sabe lá o que na vida, uma dançarina do avião do forró, calcinha preta, não é? Então é o meu sonho da minha vida. Você tinha aquele sonho, minha ambição, meu Deus, como é bom estar ali, olha ali, todo mundo me olhando, me vendo. Aí você disse: não, mas eu me entreguei a Jesus. Aí você se tranca dentro de si, vem para a igreja, vive a vida da igreja, mas você não teve coragem de ser quem você achava que tinha que ser. E aí você fica dentro da casa do pai, vivendo aquela vida religiosa, amarrada. Se as porteiras fossem abertas, você dizia: é? Por que eu não faço o que eu quero? Porque todo mundo me proíbe. A igreja me proíbe, meu pai me proíbe, minha mãe me proíbe, meus amigos me proíbem, tudo que eu gosto me proíbe, não deixa eu ser quem eu sou. Aí você se tranca dentro da igreja, vive aquela vidinha, mas o coração pulsando por um outro tipo de vida, e você nunca cai em si para se arrepender e se quebrantar como o filho pródigo fez. Então o que Jesus está dizendo é: criatura, presta atenção, os dois estão perdidos. Tanto o pródigo que foi está perdido, como o que está dentro com o coração amargurado e ferido, doido para fazer o que o outro fez, está perdido os dois. E por que eles estão perdidos? Porque nunca conheceram o pai, nem o pródigo que foi, nem o filho que ficou. Se vocês não conhecerem o pai, vocês não entram no reino. Então, quero passar para o final. Não vou completar aqui o nosso restante, eu quero ir logo para Mateus capítulo 7. Vocês entenderam aqui alguma coisa? Eu estou dizendo para vocês botarem para quebrar, amanhã
Pastor, é o seguinte, hoje é o nosso último culto. Pai do Senhor. Acho que a partir de hoje o Senhor já me abriu os olhos. A partir de hoje eu vou realmente botar para quebrar. Vou fazer tudo o que eu sempre desejei e nunca fiz. Faça. Amém? O que eu sei é que quando você conhecer o Pai, aquele que roubava deixa de roubar. Mas não porque alguém colocou uma pistola da religião na sua cabeça e diz, ou você é da minha seita. Da minha seita ninguém faz essas coisas. Quem conhece o Pai encontra a liberdade. A única razão porque o filho pródigo era perdido, porque ele não conhecia o seu pai. Quando ele chegou lá no fundo do poço, ele se lembrou do pai e voltou para casa. E ele achava que conhecia o pai. Então ele começou a ensaiar um discurso. E dizer, pai, perdoa, oh, pai, eu pequei contra os céus perante ti, me aceita como do teu empregado. Antes que ele terminasse o discurso, o pai já tinha fechado a sua boca e disse, você sempre foi meu filho. Não foi porque você foi que você deixou de ser, você sempre foi. Mas irmão, o que eu acho interessante é que Deus não vai nos colocar numa bolha. Tipo assim, aquelas coisas que lhe tenta, aquelas coisas que lhe puxa para o mundo, Deus não vai tirar elas. Pelo contrário, talvez elas fiquem até mais fortes. Talvez elas fiquem até mais intensas, talvez as suas paixões fiquem até maiores por elas. Deus não vai tirá-las. Porque o amor, ele faz seleção. O amor, ele abre mão de coisas. Se você ama o Senhor, se você conhecer o Pai, você vai abrir mão de coisas. Mas não porque há uma imposição, mas porque houve um conhecimento de Deus. Então, quando o filho veio para conhecer o Pai, para voltar para o colo do Pai, ele ensaiou um discurso. E o pai disse, cala a boca. Tragam o vestimento dele, tragam o anel dele de filho, traga a sandália de filho, traga a herança de filho. Ele o recebeu como filho, não como quem estava fedendo a porco, distanciado do pai, ele recebeu como filho. Quando ele retornou, foi que ele conheceu o pai. Ele não sabia que o coração do seu pai era daquele tamanho. Irmãos, eu imagino que até hoje, 2000 anos depois, a única mensagem que nós não entendemos é essa, é o coração do Pai. Nós não entendemos como Deus é, como Ele funciona, como é o coração dele, não entendemos. E porque não entendemos, continuamos perdidos. Esse texto que eu li para vocês, ele é o resumo de toda a Bíblia, ele é o núcleo da carta de amor de Deus pelo homem. Ou a gente conhece e entende isso, ou a nossa religião é vã e inútil. Porque quando o filho pródigo volta, ele vai ter que encarar uma das coisas mais difíceis. E qual é? A graça. Seria fácil para o jovem pródigo chegar para o pai e tentar provar para ele quão bom ele era. Só que ele não tinha nada para provar de bom. Ele só tinha uma opção: depender da graça e do favor do Pai. E nesse sentido a nossa alma grita, porque a gente não entende isso. A graça e o favor do Pai, a gente não entende isso. Em todas as religiões você tem que fazer algo para merecer. Na graça você vem para o Pai. Você não precisou fazer nada para merecer. Você veio sujo, fedendo a porco, desejando comer comidas imundas, e ele diz assim: eu sei que eu vou ser aceito apenas como escravo, mas ele disse: não, você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho, fedendo a porco, a roupa rasgada, é meu filho. Glória a Deus. Esse irmão mais velho, ele precisou descobrir que o seu pai é pai e não patrão. Essa é a primeira descoberta, rumo à nossa salvação. É você descobrir que Deus é pai e não patrão. Segunda descoberta,
você precisa descobrir a sua herança de filho. Enquanto nós não descobrimos essas coisas, nós continuaremos servindo ao Senhor com o coração obrigado, perdido dentro da casa do Pai. Amém? Não sei que nó que dá essa pregação na sua cabeça, mas eu lhe digo que viver na casa do Pai só faz sentido se você conhecer o Pai. Sem isso, a sua prática religiosa perde o sentido. Deixa eu ler para você Mateus capítulo 7, para a gente encerrar. Venham para cá, louvor. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escute isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Preste atenção aqui. A primeira parte do versículo, ele fala sobre um tipo de relacionamento que você pode ter com Deus. Qual é o relacionamento? Ele diz, nem todo que me chama Senhor, Senhor. Ou seja, é uma relação de escravo. Uma relação de alguém que serve a Deus por uma obrigação e por uma imposição. Que era o caso do irmão mais velho. O irmão mais velho disse, eu te sirvo durante toda a minha vida. Nunca te deixei, nunca te abandonei, nunca fiz por não merecer teu respeito, eu sou um filho perfeito. Mas ele se via como um escravo. Vocês estão comigo? E como escravo, ele não tinha direito à herança de filho. Aliás, ele tinha direito, mas ele se via como escravo. E como ele se via como escravo, ele não tinha acesso à herança. Então Jesus fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino. Ou seja, enquanto nós estivermos nessa relação com Deus, uma relação de escravo, numa relação servil, nós não vamos alcançar o seu coração. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Escute aqui, duas palavras. Ele usa aqui Pai e vontade. Quem é que entra no reino dos céus? Ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai. Para você fazer a vontade do Pai, Deus precisa ser seu Pai e você precisa ser filho. Veja que aqui já mudou a coisa, já não é mais uma relação de escravo, já não é mais uma relação de senhor, mas é uma relação de pai e filho. E ele disse que essa relação de pai e filho tem um objetivo, qual é? Você descobrir a vontade. Como é que você descobre a vontade de Deus? Conhecendo a Ele como Pai. Em Mateus capítulo 6, ele diz assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. A gente sabe que essa expressão, entrar no quarto e fechar a porta, fala de uma relação de intimidade. Você não tem intimidade com a sua esposa na sala, a não ser que você esteja só. Dentro de casa, botou os meninos para ir para o colégio, deixou o menino na casa da mãe, da avó, essa casa é nossa. Aí você usa banheiro, você usa sala, você usa... A criatividade brota. Mas fora isso, onde é o local que você tem intimidade? No quarto. E para isso fecha a porta. Jesus falou, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Fecha a porta. Aí logo em seguida ele fala assim, e ora a quem? Ao teu Pai. Ele não diz para você orar ao teu Senhor. Ele não diz para você se enxergar como escravo. Ele não diz para você se enxergar como aquele que trabalha duramente, como aquele que não consegue falar dos seus sentimentos, não consegue falar das suas dores, não consegue falar das suas crises, não consegue se relacionar. Ele não falou disso. Ele falou, fala com teu Pai. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele disse, é um relacionamento de Pai. Amém? Então ele está dizendo aqui, quem é que vai
entrar no reino, ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai. Como é que eu vou saber a vontade do meu Pai? Se eu tenho intimidade com Ele. No caso do irmão mais velho, nunca, jamais, ele iria conhecer a vontade do Pai, porque ele não tinha condição de falar com seu pai. Ele achava que o seu pai era aquele meticuloso, rigoroso, rígido, que contava os cabritinhos para ver se o filho não estava roubando. Aí disse, como é que eu vou abrir o meu coração para esse homem contar os meus sonhos, se eu acho que ele está contando cabritinho? Então ele se via como servo, ele não tinha como acessar a herança de filho. E a culpa era do pai? Não. Tanto é verdade que o filho pródigo já tinha recebido a herança e já tinha gastado, era tudo. Filho do mesmo pai. Então o problema não era o pai. O problema era como cada um via o pai. Como cada um se relacionava com o pai. Amém? A crise de filhos que não se relacionam com os pais, que diz assim, mamãe é o predileto da mamãe. Normalmente isso é dificuldade de relacionamento do filho. O filho não consegue se relacionar. E então ele diz que a culpa é do pai. A culpa é da mãe. Ele não consegue se relacionar. Veja. Quem vai entrar no reino dos céus, ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai. Versículo 22, ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse era aqui o ponto que eu queria chegar. Olha que coisa absurda. Jesus está dizendo que naquele dia muita gente ia chegar e dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. E o Senhor dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pergunta é, qual é essa iniquidade? Diga comigo, essa iniquidade é a iniquidade de não conhecer o Pai. A iniquidade de não conhecer o Pai. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Qual é a iniquidade imperdoável? Não conhecer o Pai. Muitos dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei em teu nome. Inclusive isso é uma crise teológica nesse versículo. Porque muita gente diz assim, como que pode alguém praticando iniquidade operar milagres? Profetizar, operar prodígios. Como pode? É porque a iniquidade nesse caso é a iniquidade de não conhecer o Pai. Você é aquele que trabalha de manhã até de noite. É aquele que é fiel na obra. Você é dedicado e empenhado. Na carta de Apocalipse capítulo 2 ele diz, eu conheço suas obras. Eu sei da sua dedicação, eu sei do seu esforço, eu sei do seu zelo, mas eu tenho uma coisa contra ti. Você deixou o seu primeiro amor. É só isso. Não, Senhor, mas eu fiz, olha só, eu fiz, eu sofri pelo teu amor, eu fiz assim. Ele fala, eu tenho uma coisa contra ti. Você deixou o seu primeiro amor. Então veja que Mateus capítulo 7, Jesus está dizendo, vão chegar naquele dia e vão dizer, eu fiz tantas coisas. Ele fala, mas você negligenciou numa coisa específica, me conhecer. Isso é iniquidade imperdoável. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem faz a vontade do Pai pressupõe que tem intimidade com o Pai, para saber o que vai no coração do Pai. Vocês estão comigo?
Então, resumindo aqui a nossa pregação de hoje, qual é o tema? Nós estamos falando sobre a perdição dos irmãos. O irmão pródigo e o irmão mais velho. Como é que se caracteriza a perdição deles? Eles estavam perdidos por quê? A perdição deles era, não conheciam o Pai. Vocês estão comigo? Não conheciam o Pai. Então o que eu desafio os meus irmãos? Conheçam o Pai. Conheçam que vocês são filhos. Conheçam que vocês têm uma herança. Vocês não têm um cabrito, vocês têm a fazenda toda. A fazenda toda. Eu posso viver a vida com o meu coração cheio de queixas, cheio de reclamações, cheio de murmurações, julgando o pai injusto, julgando o pai miserável. E quem é que está sendo prejudicado com esse julgamento? Eu mesmo. Porque aquele que entendeu e viu o pai de maneira correta está fluindo e avançando na vida. O que paralisou o irmão mais velho era a visão que ele tinha do pai. Era filho, mas se enxergava como escravo. Tinha um pai generoso, mas o enxergava como um pai meticuloso. E como o pai era meticuloso, ele também era. Ele enxergava o pai como meticuloso, então ele se tornou meticuloso também. E disse: meu irmão, você vacilou nisso, você não merece. Você vacilou nisso, não merece, está expulso. Eu vou te eliminar da vida. Como é que Jesus ganha o irmão mais velho? Porque Deus quer ganhar tanto o irmão mais velho que está perdido, como o que está no mundo. Você sabe que o que está no mundo não gosta de estar no nosso meio, porque eles acham que nós somos muito bons. E ele acha que nós achamos que eles são muito pecadores e nós somos muito santos. Então não dá para a gente ficar junto. E aí fica uma separação. Mas Deus busca tanto um que está lá fora como o que está dentro da igreja. Tanto um quanto o outro. Porém, o método para ganhar um e outro é diferente. O método para ganhar o que está dentro de casa, Jesus ensinou que é assim. Primeira coisa, para ganhar o que está dentro de casa, Ele disse: você tem que aceitar seu irmão. Você precisa chamar de irmão aquele que eu chamo de filho. Porque quando o pai chegou, disse assim, o filho mais velho disse: o teu filho voltou. Aí o pai corrige: não, é o teu irmão. É o teu irmão, meu filho, teu irmão. Então, enquanto o irmão mais velho não se abaixa para receber aquele irmão que ele quer que morra, que se exploda, ele disse: não tem como salvação entrar nesse irmão mais velho. Ele vai continuar dentro da casa do pai, perdido, com um coração desse tamanho, porque não consegue chamar de irmão aquele a quem Deus está chamando de filho. Segunda coisa que o filho mais velho precisa fazer, ele precisa ter contato com a herança do seu pai. Descobrir que o seu pai é seu pai e não patrão, e descobrir que há uma herança para ele. E começar a festejar na vida. Começar a descobrir que o Senhor quer o seu avanço e o seu progresso. Que o Senhor não o chamou para ser um fracasso, mas que o Senhor o chamou para ser grande. Que o Senhor o chamou para avançar. Que há uma herança de filho para desfrutar e para crescer. Quando isso ocorre, o coração se destrava. E ele entra nesse rio chamado paternidade. Então o convite de Deus para nós hoje é que a gente não pratique a iniquidade de não conhecer o Pai. Nós somos chamados para nós entrarmos na intimidade e conhecer o Pai e quem nós somos como filhos. Feito isso, nosso problema está resolvido. Amém, queridos? Que o Senhor vos abençoe.